Como todo bom rapaz nascido por volta dos anos 2000, tem uma conexão muito forte com o Homem-Aranha. Passei a gostar do terceiro filme do Tobey mesmo após todos dizerem que era ruim, e não só pelas dancinhas engraçadas. Presenciei o caos dos planos da Sony com a duologia do Andrew, e até estive lá para todo aquele universo cinematográfico do Aranha que tentaram fazer funcionar várias vezes, mas não conseguiram. Se você é como eu, sabe que mesmo nos piores universos e filmes ruins, o Homem-Aranha nunca desiste diante da adversidade. Nova York sempre valoriza seu vizinho mascarado, independente do que diga J. Jonah Jameson, e o tio Ben ensinou que um grande poder traz uma grande responsabilidade. Ou melhor, em quase todos os universos. Com Brand New Day, vemos como o Homem-Aranha atua ao lado dos grandes heróis da Marvel e sua transição de protegido do Homem de Ferro para herói independente. Mas curiosamente e apaixonadamente de todos esses conceitos complexos que nos mostraram ao longo dos filmes, um dos mais simples, pequenos e vitais de sua história foi por muito tempo ignorado: o tio Ben. Se você é fã do MCU, provavelmente já está no seu teclado digitando feito louco algum tipo de resposta para o vídeo ou tentando explicar o que realmente aconteceu. Mas talvez você deva esperar um pouco para terminar de ver o vídeo, porque hoje vamos falar sobre a verdadeira tragédia de Benjamin Parker e o real motivo por trás do seu desaparecimento, incluindo aquela cena de Brand New Day. Ok, eu sei que o título deste vídeo pode ser difícil de acreditar, então acho que a melhor ideia para começar seria pelos fatos irrefutáveis. E aviso, aliás, que há spoilers de uma ou duas cenas de Brand New Day. É claro que com mais de 10 anos desde a primeira aparição do personagem nas telas, muitos dos acontecimentos que vimos até agora não estavam planejados, então quando conhecemos Peter em Guerra Civil, ele parecia ter sido escrito sob as mesmas regras que todos os outros. A tragédia que definiria seu personagem. Ele diz diretamente para Tony Stark que, quando alguém tem os talentos que eu tenho, mas outros não, e então algo ruim acontece, a culpa é da gente. Essa frase mostra a grande culpa que o garoto sente, mesmo sendo tão novo, sugerindo que algo ruim ocorreu e ele não conseguiu evitar. Os irmãos Rousseau, que definiram sua aparição em Guerra Civil, afirmam que o tio Ben morreu, mas Peter não se culpa. Algo que nos mostra que, diferente do cânone original ao qual estamos acostumados, neste realmente parece que a morte de Ben não foi um ponto de virada na vida de Peter. Na verdade, chegou-se ao ponto de comentar que, pelo menos segundo eles, o tio Ben faleceu dentro do universo em um acidente de carro, com o qual Peter teve pouca ou nenhuma relação. Significa que foi uma perda familiar comum, sem o drama vivido por outros Homens-Aranha. O roteirista de De Volta ao Lar também compartilha essa ideia, no filme que consolidou o Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Ele confirma a presença do tio Ben na casa dos Parker, não só pela frase "afinal por tudo o que ela passou", que Peter fala sobre May para não revelar sua identidade, mas também em muitas outras cenas que foram cortadas, principalmente uma em que ele usava o terno do tio Ben para o baile. O triste é que, a partir deste momento, as menções ao Ben foram ficando cada vez menores, tanto em frequência quanto em importância, e na próxima filme, sua maior referência foram as iniciais dele aparecendo em uma mala. E ironicamente, só mencionam ele pelo nome na série animada What If, onde um Peter de um universo igual ao do MCU, mas onde chega um vírus zumbi, menciona diretamente o tio Ben. Isso sugere que, embora importante para o herói, ele nunca representou para ele a mesma ligação que representou para o Homem-Aranha do Tobey ou do Andrew, especialmente após Tony Stark assumir o papel de mentor. Seguindo a linha do tempo dos filmes, em Sem Volta para Casa há um pequeno momento que muitos ignoraram no lançamento. Quando todos se reúnem para apoiar o Peter no telhado após a morte da May, os outros Homens-Aranha falam sobre aquela perda que os marcou, com Andrew mencionando a Gwen e Tobey mencionando o tio Ben. Algo que curiosamente não provoca nenhum tipo de reação no Homem-Aranha do MCU. Novamente reforçando que sua relação com seu tio nunca chegou a florescer, apesar de sabermos que ele realmente existiu. Com isso, quero mostrar algo cruel que o universo deixou claro desde o início: o tio Ben ocupa pouco espaço na mente dele. Não é que ele não o ame, mas ele nunca teve a conexão que todos associamos ao personagem. Isso é algo que teremos que ter em mente para o resto deste vídeo. Aqui entramos na parte complicada. Afinal, como funciona o feitiço do Doutor Estranho? Porque parece algo incrivelmente complexo. Ele fala sobre um apagamento de memória, o que realmente não faz sentido. Reflita por um momento. Estranho diz que são as runas de Kof-Kol, ou seja, um simples feitiço para apagar memórias.
Mas é que, se apenas apagassem sua memória, isso eliminaria suas lembranças disso, mas não os registros, as fotos, os vídeos e todas as evidências que alguém deixa da sua existência. Isso certamente acontece com Peter Parker. Na verdade, se formos tão longe a ponto de adicionar o que o novo filme nos mostrou, os afetados não têm absolutamente nenhum tipo de lembrança ou pensamento sobre Peter, além do instinto mais primitivo do corpo humano, que é a memória muscular. Isso indica que é mais do que um simples apagamento de memória. Stephen parece ter eliminado completamente tudo sob a máscara, como se nunca tivesse existido. Claro, o mais provável é que originalmente essa não fosse a ideia. Como sabemos, quando Estranho e Peter tentam criar o feitiço de apagamento de memória pela primeira vez, Peter interrompe Estranho, complicando o processo. E é justamente desse momento que toda a teoria nasce, graças a uma pergunta que desde que vi o filme pela primeira vez há tanto tempo, nunca consegui responder. E mesmo no novo filme, não é oferecida uma explicação lógica que me deixe satisfeito, porque um feitiço de apagamento de memória causaria incursões extradimensionais. Sério, peço que veja a cena de novo e note como a frase "agora ninguém vai se lembrar que Peter Parker é o Homem-Aranha" é usada. Não há espaço para que o multiverso fique claro. Alguns dirão que é por ser um feitiço poderoso que altera tempo e espaço. Voltaremos a isso em breve. Mas se esse fosse o caso, só essa realidade deveria colapsar diante da falha do feitiço, não enfraquecer as barreiras do multiverso. Se você pensar por mais de 5 segundos, fica ridiculamente óbvio que tem algo errado aqui. Precisamos lembrar que o próprio Stephen diz ser difícil evitar um feitiço durante sua conjuração. Mas vamos ver por um momento como a magia funciona. É mencionado que ninguém vai se lembrar do Homem-Aranha, e vemos uma linha simples que os rodeia. Ao mencionar a MJ, aparece uma segunda linha, que é acompanhada por mais duas pertencentes ao Ned e à tia May. Dessa forma, podemos confirmar que são essas pessoas, essas exceções adicionadas a um feitiço tão complexo que acabam desestabilizando ele. Mas o que exatamente faria com que um feiticeiro tão poderoso acabasse perdendo o controle? Bem, qualquer tipo de alteração na realidade pode causar complicações e efeitos dominó. Usando este caso como exemplo, quando se trata de conexões humanas, quanto mais tempo elas existem e mais fortes são, mais complicado é eliminar completamente aquelas memórias que envolvem pessoas que não deveriam ser afetadas. Em outras palavras, Strange está tentando alterar milhares de eventos diferentes que levaram a decisões na vida de MJ, Ned ou da tia May, que seriam completamente impossíveis de justificar sem essas consequências importantes. Todos esses pequenos detalhes complicam esse processo de forma exponencial, especialmente porque ele precisa fazer com que funcionem com as memórias de todas as outras pessoas. E a desestabilização acontece porque o que Strange realmente procurava eram pontos fracos na vida de Peter. Decisões que ele pudesse afetar ou modificar para permitir que apenas certas pessoas lembrassem da sua identidade. E claro, é mais fácil se ele só precisar apagar a memória de todos. Mas incorporar essas exceções dentro de um feitiço de alteração da realidade, no último segundo e enquanto ele está fazendo isso, torna tudo muito mais complexo. É aqui que eu te digo que se você está assistindo a este vídeo com um fã do Homem-Aranha, por favor, dê um abraço nele, porque vamos falar de One More Day, uma das HQs mais odiadas do personagem e que causa uma baita dor de barriga em qualquer um que conheça o contexto. Dentro dessa aberração, Peter aceita entregar seu casamento para Mephisto em troca da vida da tia May. Seu casamento é um conceito abstrato, mas o que isso significa é mudar o tempo, para que ele e MJ nunca tivessem se casado. Uma grande mudança na linha do tempo que traz muitas outras pequenas mudanças além do que parece. Por exemplo, por causa disso, agora Harry Osborn, que não tinha morrido, sobrevive. E se justifica que o Homem-Aranha nunca se casou porque um cara bateu na cabeça dele. Inclusive, tudo muda a ponto de que, na verdade, quem fez o feitiço de eliminação de memória foi o Doutor Estranho. Os quadrinhos deixam isso muito claro. Quando algo do passado é eliminado ou mudado, as coisas nunca ficam iguais. Algo precisa tomar o seu lugar, por menor que seja a mudança. E é aí que voltamos ao multiverso. Lembrando que este filme originalmente deveria sair depois de Multiverse of Madness, com Strange conhecendo mais sobre o universo e suas regras, e com a aparição estelar de América Chaves causando caos multiversal. E é que, levando em conta o que se sabe do multiverso neste ponto e que o feitiço tem a ver com esses outros universos, fica claro que Strange teve dificuldade em encontrar um ponto de divergência, que atendesse ao que Peter queria, procurando entre as outras linhas do tempo algum tipo de inspiração de suas outras vidas, para alterar a realidade. Algo que acabou causando as incursões devido ao fato de ter literalmente pegado parte de outros universos para realizar o desejo de Peter.
novamente com os anéis simbolizando todos os elementos e as linhas que precisava manter. É claro que seria impossível com Peter pedindo para mudar o feitiço enquanto tenta evitar o colapso das realidades. É por isso que quando Stephen encontra Peter cara a cara no final de Sem Volta para Casa, a solução para salvar a realidade é que todos esqueçam quem é Peter Parker. Porque os vilões das incursões do multiverso estavam atrás dele, porque sabiam que Peter era o Homem-Aranha em todas as outras realidades. Mas Stephen diz algo muito importante sobre essa solução, vai ser como se você nunca tivesse existido. Talvez no começo realmente fosse apenas um simples apagamento de memória. Mas temos que levar em conta o cenário em que agora vários inimigos de diferentes universos estão se aproximando para destruir Nova York em busca do Homem-Aranha. Ameaças nível Vingadores ou até mais. Como vimos bem em seu filme solo, muitas variantes do Doutor Estranho são capazes de fazer enormes sacrifícios pelo bem do multiverso. E até vimos até onde ele foi para conter a Wanda. Então não me surpreenderia se, para garantir que isso nunca acontecesse, ele tomasse uma decisão trágica. Isso nos leva à questão central do vídeo, motivo pelo qual postamos essa teoria da conspiração. Por que diabos em todo o MCU nunca vimos o túmulo do Ben, nem mesmo quando enterraram a May Parker? E por que parece que agora, sem sua tia, o Peter lembra ainda menos dessa pessoa tão importante? Tendo visto todas essas evidências, temos uma resposta bastante óbvia. Se assumirmos que o tio Ben era uma pessoa relativamente reservada e se relacionava principalmente com a May e o Peter, com quem morava, depois da morte da May. E se o Peter Parker fosse apagado de toda a realidade, realmente não restaria muito da lembrança do Ben Parker, porque tudo relacionado ao Peter foi apagado, incluindo a vida que ele compartilhou desde que foi adotado por May e Ben. E se voltarmos àquela frase do Strange, dizendo que seria como se ele nunca tivesse existido, nos deparamos com a terrível realidade do feitiço do Strange. Ele reorganizou a documentação, as memórias, os relacionamentos e toda a história familiar do Peter Parker. Tony e Peter nunca se conheceram. As lentes da Edith desapareceram sem deixar vestígios. Ned nunca teve um melhor amigo. MJ nunca teve um namorado. Happy não se lembra dele. Não existe mais nenhum registro do Peter. Para todo mundo, todos esses eventos aconteceram como se Peter não existisse. E se a existência de Ben dependia tanto de um garoto que jamais existiu, e de uma mulher morta em circunstâncias estranhas, quanto resta realmente da sua lembrança? Talvez seja por isso que May não foi enterrada ao lado do seu marido? Não considero um erro de continuidade, mas sim uma prova de que o passado mudou tanto que Ben Parker não faz mais parte da memória de May, ou pelo menos não do mesmo jeito. Essa é minha resposta mais óbvia e menos conspiratória, tanto que eu poderia encerrar o vídeo aqui. Mas se quisermos ir um passo além, existe outra possibilidade. Uma teoria alternativa que você vai gostar se acompanha este canal pelas teorias malucas tiradas do quinto círculo do inferno. Se entrarmos na paranoia, esses pontos inconsistentes sobre o tio Ben poderiam ser explicados se os víssemos como evidência de que, em algum momento, ele foi alguém mais importante para o Peter. Muito mais importante do que nós vimos alguma vez. Mas sua lembrança, e portanto o que vimos, teria sido mudado retroativamente pelo Stephen durante o feitiço. Sabemos que nos quadrinhos, justamente por reconhecer o vazio que isso deixou na vida dele, o Strange foi capaz de dar ao Peter 5 minutos com seu tio. Por isso pode ser que, para facilitar o reinício da sua vida, ele o libertou daquilo que menos entendia, reduzindo o tio Ben a apenas um nome. Menções estranhas ou easter eggs que ele ignorou para facilitar o processo. Mas independentemente do motivo, se foi apenas uma consequência de eliminar Peter ou algo feito por Strange intencionalmente, o resultado é o mesmo. Ben Parker foi reduzido a um fantasma, apenas algumas menções e uma mala com suas iniciais. Sinceramente, ninguém no mundo notaria que Ben Parker supostamente deixou de existir. E quanto mais o MCU nega isso, quanto mais ignoram sua existência, mais fica provado que neste ponto da história, Benjamin Parker realmente já não existe, assim como Peter. Então espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, inscreva-se para mais vídeos como este e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!